A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar comentando a nossa última lição desse segundo trimestre. A lição de número 13, um novo céu e uma nova terra, que será ministrada em todas as igrejas, ministério de Madureira. E eu acredito que você vai aprender muito. Então, no dia 26 de junho de 2022, essa lição vai ser ministrada. E você será, mais uma vez, enriquecido, com os conhecimentos dos professores em cada igreja. Para você que é novo aqui, que não me conhece ainda, eu sou Luciano Alves e você está aqui no nosso canal EBD Betel Dominical, um canal voltado só para ministração das nossas lições. E também quero aqui apresentar os meus pastores presidente, é o pastor Silvano Cardoso e pastora Maria Ibanilza, aos quais já deixo aqui meu abraço fraterno. Que Deus continue abençoando os nossos pastores de uma forma tremenda e poderosa. Já peço a você, se gostar do conteúdo que nós vamos estar passando aqui, deixe seu like, o seu joinha, se inscreva também no nosso canal e você pode estar compartilhando essa aula com a sua rede de amizade. E também você pode estar deixando aqui um comentário, interagindo conosco, para assim eu poder conhecer você melhor, certo? Você pode falar de que cidade você é, você pode falar o local que esse vídeo está te alcançando. Então, na lição de hoje, vamos falar de um novo céu e uma nova terra. Como já falamos aqui sobre o tema, meus irmãos, algo muito importante que nós temos que atentar. Diante dessa revelação do Apocalipse sobre o juízo final, nós temos que, digamos assim, nos despertar, certo? Cada vez mais, esse despertar diz respeito à santidade e ao compromisso com Deus e com a sua obra. Então, diante disso, eu já quero começar, falando que nós temos que ter um compromisso com a obra de Deus no que tange escola bíblica dominical, certo? No que tange a liderança constituída por Ele e também vivermos uma vida em santidade, ok? Então, diante dessa revelação apocalíptica, nós observamos, meus queridos, nós vamos observar o destino das pessoas, que vivem no pecado, ou seja, que vivem na prostituição, na mentira, no engano, essas pessoas que vivem nessas práticas, se elas não se arrependerem, elas vão serem lançadas diretamente no lago de fogo, porque assim está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Porém, a pessoa que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e viver uma vida em santidade, uma vida em obediência, essa pessoa ela vai passar a eternidade com Cristo. Então isso é regozijante para aqueles que decidiram servir ao Senhor. Então vamos entrar agora na nossa lição, no primeiro tópico, a vontade perfeita de Deus, certo? Irmãos, a vontade perfeita de Deus, digamos assim, para a humanidade, era que essa humanidade ela viesse ter uma vida
de prosperidade, de felicidade e sem doença. Essa era a vontade de Deus para toda a humanidade. Porém, nós observamos que Deus tinha dado uma ordem para Adão, ali no Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, né? Deus ordena a Adão que daquela árvore, né, de toda a árvore do jardim, ele poderia comer livremente, mas da árvore da ciência, né, do bem e do mal, que trazia esse conhecimento, daquela árvore ele não podia comer, porque no dia em que ele comesse daquela árvore, ele ia morrer. O sentido aqui morrer é espiritual, ia haver um desligamento entre Adão e Deus. E eu acredito que Adão ele deve ter comunicado isso para Eva, certo? Ou também Eva podia estar ali e ouviu essa ordem. Então nós observamos que Eva, ela se deixa ser enganada por Satanás, pela serpente. Nós vemos isso em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 1, onde a serpente faz uma pergunta a Eva, dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim, Eva, que Deus disse? E nós vamos observar ali no Gênesis 3, 2 ao 5, Eva respondendo para a serpente, dizendo que do fruto das árvores do jardim, eles poderiam comer livremente, né? Mas do fruto da árvore que estava no meio do jardim, Deus tinha falado para eles não comer, né? Então foi isso que foi isso que Eva respondeu para a serpente, né? Não poderia comer e não poderia tocar, né? Para que não viesse perder a vida, para perder a comunhão com Deus. Então a serpente, muito sagaz, fala para Eva novamente, dizendo: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comer, né, desse fruto, vão abrir os vossos olhos e vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, vocês agora vão passar a ter conhecimento, vocês vão sair de uma dispensação de inocência a ter conhecimento de tudo. Então a gente vai observar em Gênesis 3 e 6 que a mulher, vendo que aquela árvore era boa para comer, né, e agradável ali aos seus olhos, o que é que ela faz? Sendo a árvore agradável e desejável, né, para dar entendimento, o que é que ela faz? Ela pega daquele fruto, né, e come. E quando come, ela também dá ao seu marido, e ele come juntamente com ela. Então, quando ela come, não acontece nada. Mas quando ela dá para o marido, e o marido come, daí a maldição entra na terra. E junto com a maldição vem a doença, vem um monte de problemas, vem a escassez de vida, né? E o homem passa a ter uma vida, ou melhor, a humanidade passa a ter uma vida que Deus não queria isso para eles. Não era a vontade de Deus. Nós também vamos observar que assim aconteceu com Israel. A vontade de Deus para com a nação de Israel era que essa nação fosse uma nação modelo, né, para as demais nações e que possuísse uma terra que emanava leite e mel. E nós vamos observar que diante da rebeldia, né, da nação, da desobediência da nação, veio duras consequências sobre a nação de Israel. Veio cativeiro, veio enfermidade e veio uma série de problemas para aquela nação. E nós vamos observar que daquele povo que saíram lá do Egito, somente 2 herdaram a terra prometida, né? Que foi o Josué e Caleb, conforme Números, capítulo 14, e o versículo 29 e o 30. O apóstolo Paulo,
ele vai definir essa vontade de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo que essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. É essa vontade que Deus tinha e tem para a humanidade. Então, a vontade de Deus é que os salvos venham morar com Ele, né? Venha ficar, venha passar com Ele toda a eternidade. No Apocalipse capítulo 21, versículo 1, o apóstolo João, ele vê um novo céu e uma nova terra. No versículo 2 ele diz que viu também a nova Jerusalém, né? E é para essa nova Jerusalém que todos salvos vão morar, né? Todos salvos vão morar nessa nova Jerusalém. Então, vamos aqui agora para 1.2, né? Ou melhor, 1.1, novos céus e nova terra. Então, os salvos vão desfrutar de um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a terra, ela voltará ao seu estado original, né? Juntamente com os dois céus. Por que eu falo dois céus? Porque nós temos ali em Gênesis capítulo 1, versículo 8, nós temos o primeiro céu. Esse primeiro céu, chamamos ele de firmamento, certo? Já o céu atmosférico também. Já em Efésios capítulo 6, versículo 12, encontramos o segundo céu. E esse segundo céu nós chamamos de espaço sideral ou regiões celestiais. Então, a terra e esses dois céus voltarão à sua forma original, ok? O profeta Isaías também, ele usado pelo Espírito Santo, ele fala no capítulo 65, versículo 17, capítulo 66, versículo 22, ele fala desses novos céus, né? E o Senhor Jesus também, ele fala, né, em Marcos, no capítulo 13 e versículo 31, ele diz que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Então a gente tem aqui na nossa lição, onde o pastor Antônio Gilberto, ele diz que o termo passaram no original, né? No original é parashomai, que significa passar de um estado para outro, ou seja, a terra ela voltará ao estado de perfeição original como era antes do pecado, juntamente com o primeiro e o segundo céu, ok? Vamos agora aqui para o nosso 1.2. As primeiras coisas são passadas, né? 1.2, as primeiras coisas são passadas. Bom, nós vamos presenciar, né? Ou melhor, não vamos mais presenciar, né, tempos de injustiça social, né? Não vamos ter mais pobreza, fome, miséria, certo? Porque todas essas coisas são passadas, né? Passaram nessa época gloriosa. Todas essas coisas, as primeiras coisas são passadas. Porque nós vamos agora viver com o Senhor, certo? Para todo sempre. Porque essa é a sua vontade para com aqueles que são salvos, para com aqueles que zelam pela santidade. Porém, tudo isso é para a pessoa que vencer, certo? Vamos agora para 1.3, promessa ao que vencer. Bom, quem vencer vai poder desfrutar, ok, de uma alegria incomparável. Essa pessoa, ela vai andar literalmente em ruas de ouro e vai viver
em uma cidade muito luxuosa, que é a Nova Jerusalém. Porém, é só para quem vencer. O Senhor Jesus fala em Mateus 24:13, diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tem que permanecer firme até o fim para usufruir dessa maravilhosa cidade. Vamos agora para o segundo tópico, uma advertência para nós. Bom, o querer de Deus é que todo ser humano vá para o céu. Então esse é um querer imenso do Deus Todo-Poderoso. E ele traz advertência para que esse ser humano ele se volte, se arrependa dos seus erros. E essa advertência é para que nenhum se perca. 2 Pedro 3:9 fala isso. Então, essas pessoas antes, elas têm que se submeter à palavra de Deus e se arrepender de seus pecados, viver uma vida santa para Deus, porque esse é o querer do Senhor. E ele adverte que vai ficar de fora, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos mentirosos, todos que praticam a mentira, ok? De forma mais detalhada, vamos falar dessas advertências ou dessa advertência de Deus para nós, justamente no 2.1, certo? Que é tímidos, incrédulos e abomináveis, Então veja bem, o termo tímido no original grego é deiloi, certo? Deiloi. E deiloi traz um significado de covarde, Aquela pessoa que é covarde. Vamos dar aqui um exemplo. Não podemos, em adversidades, em lutas, em batalha, sermos covardes, voltarmos para trás. Juízes capítulo 7, versículo 3, Deus manda que os covardes e medrosos voltem, porque covardes e medrosos não faz parte do exército de Deus. Irmãos, nós temos que entender que Deus não dá uma prova para uma pessoa se ela não pode suportar. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13, diz que não vem sobre uma pessoa tentação que essa pessoa não possa suportar, certo? Por quê? Porque Deus, ele não deixará essa pessoa ser tentada acima do que ela pode suportar. Então, se a pessoa está sendo tentada em determinada área, é porque Deus vai capacitar ela para ela suportar. Então, não podemos recuar, certo? E nem ficar murmurando pelos cantos, falando que a vida não tem jeito, mas a pessoa tem que caminhar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 2, certo? Agora, no que tange aos incrédulos, diz respeito a aquelas pessoas que não creem mais nas promessas de Deus, não crê na pregação do Evangelho, certo? Não crê no Senhor Jesus Cristo. Já os abomináveis está relacionado àquela pessoa ou aquelas pessoas que vivem uma vida de perversidade, ou seja, vive uma vida promíscua,
vive uma vida voltada a todo tipo de pecados. O 2.2, assassinos, impuros e feiticeiro. Bom, o assassino é aquele que tira a vida, né, do próximo. E quando essa pessoa tira a vida de alguém sem nenhum motivo, ele é uma pessoa induzida mais pelo desejo de vingança, de ódio e por tantas outras atrocidades. Podemos citar aqui o exemplo de Caim, né? Que foi o primeiro homicida da história, em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Então veja bem, um cristão, né? A Bíblia diz que um cristão que odeia seu irmão, ele é também um homicida. Em 1 João capítulo 3, versículo 15 diz que qualquer que aborrecer o seu irmão, essa pessoa é homicida. Então, temos que saber que nenhum homicida ele tem permanente ou permanência, não existe uma permanência nele no que diz respeito à vida eterna, certo? Agora, o que o cristão ele tem que fazer para não ter ódio do seu irmão, para não odiar o seu irmão? Ele tem que exercer, né, o amor, mesmo sendo contra a vontade dele, certo? Mas ele tem que exercer o amor para ele poder ter a possibilidade de entrar na vida eterna, para quando o Senhor vir arrebatar a sua igreja, ele poder subir, certo? Nós também temos aqui os impuros, né? Impuros está ligado àquele que leva uma vida de fornicação, aquele que é viciado em sites pornográficos, aquele que vive uma vida voltada à prática do adultério, adorando outros deuses, né? Uma pessoa devassa, certo? Então isso são pessoas impuras. Nós temos aqui também o feiticeiro. Então, feiticeiro é aquele que está ligado às artes mágicas e Deus condena essa prática. Então essas pessoas vão ficar de fora. E nós temos aqui também a última seção, que é o 2.3, idólatras e mentiroso. Bom, o idólatra é aquele tipo de pessoa que se volta a qualquer tipo de adoração no que diz respeito a ídolo, ou seja, essa pessoa ela não adora a Deus, né? Ou ela deixa de adorar a Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, para adorar deuses, né? Para adorar falsos deuses. E essa prática, ela abomina, né? O Senhor abomina, o Senhor não valoriza essa prática na vida de nenhum ser humano. E nós vamos observar que na cidade de Éfeso tinha muitos idólatras que adoravam a deusa Diana. Em Atos capítulo 19, versículo 21, depois você dá uma analisada. Agora nós temos aqui o mentiroso. Então o mentiroso é aquele que vive na prática do engano, na prática da mentira, né? Seu prazer é viver sempre na mentira. Então essas pessoas que vivem nessa prática, elas abandonaram a verdade, né? Elas não acreditam na palavra de Deus. Então, em João capítulo 8, versículo 42, diz que o pai da mentira é o próprio diabo. Então, diante dessa tamanha realidade, o cristão ele tem que ficar atento nessa era pós-modernidade que nós estamos vivendo, porque a verdade nessa era pós-modernidade, ela se tornou para eles relativo, então é relativo, certo? Então, que venhamos a pregar a verdade, doa quem doer, certo? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 8, diz que nada pode contra a verdade senão pela verdade. Então vamos prezar pela verdade e vamos pregar
a verdade, ok? Então vamos agora para o nosso último tópico, que é o terceiro tópico, uma última mensagem de Cristo à sua igreja. Então veja bem, essa última mensagem de Cristo para a sua igreja traz um impacto profundo na mesma, né? Traz um impacto profundo. Por quê? Porque ele diz em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 16, que ele é a raiz, né? É a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então veja bem, diante disso, entendemos que a sua igreja, né, ela não anda em trevas, e sim em luz, porque o Senhor é a luz, né? Ele diz: quem anda em mim não anda em trevas. Então, pelo fato da igreja andar na luz, o Senhor Jesus diz à sua igreja em Mateus capítulo 5, versículo 14, que ela, né, falando para os seus discípulos, que ele seria o sal, né, e a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, entendeu? Então, Jesus, ele ali envia o seu anjo e com clareza ele testifica às igrejas que ele é a mensagem apocalíptica, né? Então, vamos ver aqui agora no 3.1, testifique estas coisas nas igrejas, né? Nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que todos mesmo tenham ciência do que vai acontecer, certo? Então, a ordem que ele dá ao apóstolo João é que o apóstolo João venha escrever as coisas que ele vê, certo? Para que futuramente todos venham ter ciência desse fato, do que vai acontecer, do que já está escrito, né, relacionado ao destino daquelas pessoas que não se arrependerem, ok? E ao destino daquelas pessoas que ficarem com o Senhor Jesus. Então, o 3.2 diz: a mensagem é urgente, né? 3.2, a mensagem é urgente. Então, com essa mensagem que a igreja recebeu direta do Senhor Jesus, cabe agora à igreja, né, ela se aproximar mais de Deus. Se aproximar como? Se aproximar com oração, com jejum, certo? Com estudo na palavra de Deus, na vigilância, ok? Na obediência, certo? Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, certo? E como igreja do Senhor, nós temos que estar preparado para este momento tão glorioso que é a volta do Senhor Jesus. Então, a mensagem é urgente para a igreja. Então, 3.3, vem Senhor Jesus, né? Em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 17, diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, né? E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser tomar de graça da água da vida, né? Se é quem quiser tomar de graça da água da vida. Então, está disponível. Então, veja bem, o Espírito Santo, ele é o Consolador, né? Sendo o Consolador que ficou aqui para ajudar a igreja, ele capacita a noiva para vencer, preparando-a mesma para o dia do arrebatamento, né? E também ele distribui dons a essa igreja, certo? Então, o Espírito Santo também ele tem uma função muito importante na vida do pecador, que é convencer o pecador dos seus erros, das suas práticas. E João fala isso, escreve isso no capítulo 16, versículo 8, que diz que quando ele vier, Jesus falando, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Então está escrito, essa é a função do Espírito Santo também, certo? Então veja bem, a igreja, enquanto estiver aqui na terra, ela deseja, né, ela anela a volta de Cristo. Porque na verdade quem é salvo, né, ele deseja, embora ele estando no mundo, mas ele não pertence a esse mundo. Por quê? Porque a vontade dele não está nas coisas deste mundo. O coração dele não está nas coisas deste mundo. Ele não pertence a este mundo. Ele pertence ao céu, ao Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, certo? Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com a sua rede de amizade, tá bom? Deus abençoe.